Então, voltando à programação normal, eu recebi alguns directs me perguntando por que que eu ainda uso o caderno para anotar as minhas coisas, né? Se a gente tem aí tantos aplicativos, software que permite isso pra gente. Bem, eu tenho dois motivos bem assim, simples. O primeiro é que eu funciono assim. Eu funciono anotando as coisas. Meus insights são todos anotados em cadernos. Eles não são cadernos de adultos, né? Então, são cadernos é, bem exóticos, né? Mas eles ficam pra cima e pra baixo comigo e eu funciono melhor assim, né? O meu processo criativo depende de eu anotar as coisas e visualizar as coisas no papel. Então eu sou um pouquinho analógica para ser criativa, tá? O segundo motivo, ele tá até linkado à neurociência. A neurociência, ela fala sobre como a gente pode aprimorar, né, utilizar o maior aplicativo, o melhor aplicativo que existe no mundo, que é o nosso cérebro. Então, quando eu escrevo, eu tenho que ter algumas habilidades muito mais desenvolvidas do que só digitar uma mensagem ou digitar algum arquivo no computador, no celular. Então, para digitar, meu cérebro imagina a palavra e o único comando que eu tenho é o movimento do dedo para digitar, certo? Não é um comando muito difícil porque é uma coisa muito automática da gente, né? Ninguém pensa como vai digitar. A gente já decorou as posições das teclas do teclado e tudo mais e é só digitar. Agora, para escrever, eu tenho outras habilidades envolvidas. Eu tenho que pensar na palavra, eu tenho que segurar um lápis ou uma caneta e eu tenho que deslizar o meu material, minha caneta, meu lápis na folha de maneira coordenada para gerar uma palavra daquilo lá, de preferência com uma letra bonitinha, né? Pra gente poder entender depois. Mas enfim. E então por isso também que eu anoto, para poder também ter alguns estímulos, senão fica tudo muito automático e, né, estamos bloqueando lá nosso aplicativo importante. E para memorizar, também eu funciono muito melhor assim. As minhas ideias fluem melhor quando eu estou escrevendo manualmente, quando eu estou rabiscando, desenhando. Vou até mostrar para vocês aqui como que são meus caderninhos, tá? Por dentro. É uma coisa bem assim, curiosa. Essa aqui é a minha mesa de trabalho, que ela acaba se estendendo por duas mesas, tá? Então tem lá o computador, o laptop lá montado, tal, e as minhas coisas aqui, minha parafernália. Faz de conta que eu apliquei o 5S aqui, tá? Porque eu tô num processo criativo agora, então não tem como desmanchar. Então eu tenho muitos cadernos, tá? Tenho muitos cadernos, muito bloquinho, e cada um é para uma coisa. Então isso aqui é para alguns insights assim que me geram assim imediatamente, eu tenho que organizar depois. Esse aqui virou um caderninho de tarefa da mentoria da Carla, tá? Então eu tô fazendo aqui algumas anotações e alguns processos para poder me organizar. Isso aqui é de consultoria, então tem algumas coisas anotadas aqui. Isso aqui já tem uns 6 anos que eu anoto algumas coisas da minha rotina como se fosse um diário. Não é um querido diário não, mas é pra descarregar algumas coisas, porque a gente não tem às vezes com quem falar, a gente descarrega no caderninho, né? Aí não tem crítica, não tem nada. E esses aqui são meus caderninhos de insights, tá? São bem peculiares mesmo. O que que vai dentro, né? Aí tem insights, organizações de conteúdo, de palestra que eu dou, de workshop, de alguns projetos que a gente executou. Isso aqui é do ano passado, tá? Alguns cursos que estiverem envolvidos em alguns projetos, então eu anoto tudo aqui. Esse aqui desse ano, ele tá um pouquinho mais vazio, a questão dos projetos, porque né, a gente teve um negócio chamado quarentena. Aí no final sempre tem algumas coisas que são particulares minhas, divido ele em dois. Um lado é projeto, outro lado é desenvolvimento, tá? Sempre eu trabalho junto porque os meus desenvolvimentos está atrelado a coisas que podem agregar para o meu trabalho. Então eu trabalho com muitos caderninhos, muitos post-its, canetas, mais canetas aqui, né? Mais material de escrita aqui e é assim que eu funciono. Então, eu vou pedir para Mariana passar para vocês algumas dicas de como estimular o cérebro por meio da neurociência.